capítulo número 13 de Lucas. Eu vou ler alguns versículos e, entrando já na mensagem, gostaria da ajuda da igreja. Oração, e os irmãos ficassem bem atentos o que Deus vai falar com o teu coração, como falou com o meu, quando eu estava lendo esse texto. 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vinha procurar fruto nela, e não achou. Pai querido, nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas é o Senhor que nos ajuda a trabalhar, ó Pai. É o Senhor que dá força, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Foi o Senhor que disse, sem mim nada poder fazer. Não existe na história do cristianismo super crente, super Abraão, super Isaac ou Jacó. Existe servo que dependia do Senhor, Pai. Nós dependemos de Ti, ó Pai. E o Senhor, quando chamou os apóstolos, escolheu cada um. O Senhor chegou a dizer para aqueles homens ocupados, vocês agora vão ser pescadores de homem. É porque o Senhor dá uma missão, ó Pai. Cada crente tem uma missão dada pelo Senhor. Essa missão às vezes é dentro de casa, é muito duro. O profeta em casa às vezes não faz milagre, mas o Senhor nos chama também para começar em Jerusalém, em casa, ó Pai. Quando o Senhor chamou Abraão, foi uma tarefa difícil. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Cada um que o Senhor chama, ó Pai, o Senhor dá uma missão. O Senhor chamou Jonas para uma cidade difícil. É bem verdade que Jonas fugiu. E o Senhor, por misericórdia, foi ali atrás de Jonas. Me parece, ó Deus, todos os homens, eu poderia citar tantos e tantos. O Senhor quer uma resposta ao chamado. Quando o Senhor chama, o Senhor se responsabiliza. Mas o Senhor quer do teu servo, ó Pai, da tua serva, atitudes, ó Pai. O Senhor quer de cada um de nós uma resposta ao chamado. Quando o Senhor disse ao profeta Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse, vai. E ali o Senhor deu uma ordem para o profeta, ó Pai. O Senhor nos encarrega, Pai, de um ofício. O Senhor disse à tua igreja, a teus discípulos, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. A gente percebe que a pregação do evangelho não é uma opção, mas uma obrigação, é uma ordem, ó Pai. Então, meu Deus, o crente, quando não está fazendo isso, está em desobediência. Ele pode se tornar uma figueira infrutífera ou uma figueira estéril. E aqui, ó Deus, nesse sermão, o Senhor estava chamando a atenção de todo Israel. E o Senhor está chamando a atenção hoje das igrejas, de todos nós que estamos aqui. Essa palavra é para mim, é para todos nós, ó Pai. Esse ensinamento é bíblico, vem do teu coração, do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor plantou, se estava plantada aquela vinha, se tinha um lugar numa terra boa, ele foi procurar fruto, mas não achou. Tem misericórdia de nós, ó Pai. O que é que o Senhor tem encontrado de mim, de cada um de nós, ó Pai? Se o Senhor requer, será que nós não temos mais tempo para nada, ó Deus, para fazer tua obra? Nós estamos muito ocupados com nós mesmos, ó Deus. Ajuda-nos a entender essa mensagem, ó Pai. O seu significado, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Qual o significado da parábola da figueira estéril? Registrada no Evangelho de Lucas. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para o contexto imediato desta parábola. Para a gente não ficar só ali a partir do versículo 6. Na verdade, essa parábola ensinada por Jesus Cristo é a partir de uma conversa de alguns assuntos que começou no versículo 1 do capítulo 13 até o verso 5, a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. A partir daquela discussão, Jesus ensina essa parábola. Então, o contexto histórico imediato, antes de contar essa parábola, Jesus foi questionado. Houve um questionamento de alguns homens sobre alguns galileus que Pilatos havia matado. E a crença naquela época, naquele contexto popular da época, é que tragédias assim eram
um castigo direto pelo pecado das vítimas. Ainda hoje, quando a pessoa passa por uma situação difícil, está num desemprego, nada dá certo, alguns dizem assim, está em pecado. Já você percebeu isso? Ou é uma doença, alguma coisa fez. E Jesus Cristo, ele desconstrói esse pensamento. A partir dessa parábola, a partir dessa conversa, Jesus diz, não, olha, então aqui o texto fala justamente disso. A crença popular naquela época, que as tragédias, as calamidades, eram um castigo direto pelo pecado. Quem não lembra da história de Jó? O que foi que os amigos de Jó disseram com ele? Está acontecendo com você porque você está em pecado. E qual era o pecado de Jó? Pecador todos nós somos. Mas a gente tem que entender que certas coisas acontecem porque Deus está tratando conosco. Deus quer tratar com a gente. Mas é importante saber que essa crença ainda hoje existe e a gente tem que ter cuidado com isso. Olha, está passando por aquela luta, algum pecado tem. Se eu disser a você que eu tenho, você tem, todos nós temos pecado. Então aqui, Jesus, ele corrige esse pensamento. Jesus desconstrói dizendo, afirmando que todos nós somos pecadores, igualmente necessitados de arrependimento. Está no capítulo 13, de 1 a 5. Ele então começa a contar uma parábola para tratar e ilustrar a seriedade da necessidade de todos nós precisando da misericórdia de Deus e precisamos aproveitar as oportunidades. Deus tem dado a oportunidade para você. Deus tem dado a oportunidade para você fazer a obra dele. Tem te dado saúde. Está pouca, está abalada, mas tem dado. É para você fazer a obra dele. Deus, quem sabe, tirou você de um calabouço, de uma vida de destruição. É para você anunciar que Jesus Cristo ainda hoje opera maravilhas. A parábola em si, qual o significado dela? Jesus contou essa parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e foi procurar nela fruto e não achou. Não encontrou fruto, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Aí a decisão dele é, corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondendo, disse, Senhor, deixa este ano. Aqui eu encontrei um autor que dizia um ano da graça. Não entenda literalmente um ano, mas é o tempo que Deus está dando para a gente se recompor, se arrepender e voltar a fazer a obra dele. Deixa esse ano até que cabe ao redor dela e ponha estrume. Se der fruto, bem está. Mas se não der fruto, mande cortar. João Batista disse isso. O machado está posto à raiz. A alma que não der fruto, a árvore que não der fruto vai ser cortada. Esse ensino é bíblico. A Bíblia também diz no capítulo 15, que se uma árvore dá fruto, ela é limpada, limpa aquela árvore para que dê mais fruto. Mas se não produz fruto, vai mandar cortar e vai jogar no fogo e vai ser queimada. Mas o que Cristo quer ensinar, e eu queria chamar a atenção de todos os irmãos presentes e os que estão conosco online também. Eu queria apresentar alguns tópicos importantes, o que essa parábola quer significar para nós, e nesta noite o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Primeiro, a expectativa divina por frutos. Quer dizer, que Deus tem expectativa. Deus, quando salva alguém, está esperando algo daquela pessoa. Você lembra do endemoniado de Gadareno? Aquele homem, quando foi liberto daqueles demônios, daquela legião, ele já queria ir no barco com Jesus para pregar. Jesus disse, não, vá para a tua casa e conta aos teus o que Deus fez por você. E como tem misericórdia, conta o que Deus fez por você. Será que nós estamos contando o que Deus fez por a gente? Ele manda contar. Zaqueu deu festa e contou o que Deus fez na vida dele. Todo salvo em Cristo, ele é em potencial um missionário, um evangelista. A gente fica muito preocupado quando alguém não tem nenhuma bênção para contar, não tem nenhuma história para contar do que Deus fez na sua vida. Será que Deus nunca fez nada que você não pode contar a alguém? A história de Cristo, os ensinamentos. Eu me lembro de um comentário de uma pessoa que o pastor contava as histórias todinha dos homens de Deus que trabalharam, que Deus deu sinal, que Deus falou o coração, de homens que buscavam, e ele falava de tantos homens. Aí um dia um membro da igreja, pastor, o senhor fala dessa história, eu tenho comprovado que na Bíblia é verdade. Deus parou de fazer? Ele não faz na sua vida mais não? O senhor não tem nenhum testemunho para contar?
de uma cura, de um milagre. Deus parou de fazer milagre só naquele tempo. Deus faz milagre hoje, Deus salva hoje. Se eu evangelizar, Deus salva, ou parou de fazer? Será que Deus quer fazer isso hoje, na minha vida, na sua vida? Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje e será eternamente. Se tem alguma coisa errada, está comigo e com você. E aqui nessa parábola tem uma expectativa por fruto. Deus é o dono da vinha e espera fruto da sua plantação. Deus está esperando fruto de você, viu, irmão? Viu, minha irmã? Está esperando fruto e fruto digno de arrependimento. Fruto simboliza as evidências de uma vida transformada pelo Espírito Santo. E lá em Gálatas fala do fruto do Espírito, no capítulo 5, 22 e 23. A obra de justiça de um coração transformado, de um coração arrependido. Você agora é uma nova criatura, você tem algo a contar. É muito perigoso o silêncio do crente. Se esse povo se calar, as pedras vão clamar. Se o crente não tem nada a dizer, não tem um sonho, não tem uma revelação, não tem uma palavra, vai para a igreja, volta do mesmo jeito, Deus não falou com você, será que Deus não está presente? Deus quer falar com você? Deus está falando desde o começo desse culto. Presta atenção. Deus ele está falando comigo e está falando com você. Toda a glória seja dada ao Senhor. Então você é uma nova criatura? É um novo coração? Arrependido, é obediente, então Deus vai operar na tua vida, assim como operou no passado, Deus opera hoje. A figueira, sabe quem é? Israel. Israel muitas vezes não dava fruto. Aquele exército, o vale dos ossos secos, aqueles ossos secos, quem era? Israel, aquilo tudo são ensinamentos. E aqui, meus irmãos, Israel, cada crente estava num lugar privilegiado. Aquele crente estava num lugar, numa vinha, estava na igreja, mas não se enquadra em nenhum lugar. Parece que nenhum lugar cabe esse irmão. Deus está chamando você. Ele quer usar você. Deus tem expectativa. Deus cria expectativa no pastor Samuel. Eu coloquei ele ali para ele dar fruto, para ele trabalhar, para ele fazer. Onde Deus coloca você, ali na sua vizinhança, Deus quer fazer milagre. Mas, irmãos, eu percebo aqui também, além dessa expectativa daquele que plantou a mim e você, muita gente parece que não tem noção, pelo contrário, não tem uma vida de santidade, tem uma vida de pecado, só vive entristecendo o Espírito Santo de Deus, não tem alegria. Deus tem tido paciência. 3 anos representa um período significativo de paciência. Deus esperando alguma coisa desse crente, te livrando da cova, te livrando de enfermidade, te livrando do hospital, te dando saúde, e você não faz nada. Aquele homem, Ezequias, ele estava para morrer. Deus deu a ele mais 15 anos. Você acha que Deus deu 15 anos para ele para dormir? Ele quer que você faça alguma coisa. Deus está chamando você faz tempo. Talvez você não esteja entendendo a voz de Deus. Deus está chamando você. Paciência e a justiça de Deus representa aqui esse período. Então, a justiça de Deus, sabe o que ele disse? Corta essa árvore que ocupa ainda lugar na terra. É uma reação legítima da fidelidade. Deus, ele é fiel, ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça também. Ele não tem por inocente o culpado. Todo mundo pode fazer alguma coisa, menos você. Deus chamou você também. Tem um cantor que diz assim: não há inúteis na casa do Pai. Você tem uma chamada de Deus. As oportunidades que Deus dá a você é preciosa. Cuidado. Muita gente desperdiçando as oportunidades. Lá no trabalho se destaca. Lá no comércio fala tudo tão bonitinho. Todo mundo adora aquela mensagem. Na escola é professor que ensina tudo, mas nunca faz nada na igreja. Lá fora é destaque, onde tudo que faz dá certo. Mas na casa do Senhor não tem tempo, não sabe fazer. E aqui a gente percebe que tem uma intercessão. Uma intercessão porque diz assim, aquele homem que estava cuidando daquela vinha, é Cristo, ele intercedendo. Ele, não faz agora não, dá mais uma chance. Eu quero dizer nesta noite, não sei se você está entendendo, Deus está dando mais uma chance à igreja dele, a mim e a você, para você fazer a obra, para você evangelizar, para você se posicionar onde está. Fale desse amor de Deus. Mais uma chance. Creia que Deus está dando mais uma chance. Ele é o nosso intercessor. E ele pede ao Pai mais uma chance. Sua intercessão não nega a justiça, mas ele abre espaço para a graça. Ele se compromete a fazer um trabalho extra naquela planta.
mais profundo, nutritivo, cavar ao redor, colocar estrume, organizar. E aquela árvore, não é assim que você faz, quem trabalha com planta, ela não está crescendo, você poda, você corta, você ajeita, troca de terra para ver se ela desenvolve. Eu tenho visto Marisa fazer isso. Ela fica cuidando, ela pensa aqui não se desenvolveu não. O Pai quer que você se desenvolva também. Tem gente na igreja, 10 anos na igreja, não saiu do canto. Tem gente que fica rodando para um lado, rodando para o outro. Vai para um canto, vai para o outro, mas não sai dali, não decola. Deus quer que você cresça na graça, no conhecimento da verdade de Deus. Deus tem um lugar para você, porque a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai trabalhando mais e mais, até ser dia perfeito. Creia que Deus ele tem urgência no arrependimento. 1 ano, afinal é um período de graça. Aqui o autor fala, não é 1 ano você marcando 365 dias, mas é a graça de Deus. Quanto tempo faz que Deus tem tido paciência comigo? Quanto tempo faz que Deus tem paciência com você? Que você, um dia vai chegar a minha vez, um dia eu vou fazer, esse ano eu faço, esse ano eu vou me enturmar, esse ano eu vou trabalhar, e continua do mesmo jeito. Meus irmãos, aqui existe uma urgência também, é a última chance. A parábola termina de uma forma aberta, deixando resposta para cada ouvinte. A figueira, eu e você, dará fruto. O tempo da graça não é infinito. Eu até conversava com o pastor Abisaí sobre esse tema, a paciência de Deus tem limite. A gente sabe que Deus é infinito, mas Deus dá um tempo para mim e você, tem tempo para tudo. Eu tenho dado tempo para você se arrepender. Eu tenho dado tempo para você se posicionar. E se não aproveitar esse tempo, vai ver lá em Apocalipse, vou remover você do seu lugar. Já viu esse texto? Eu vou remover, eu vou tirar seu candeeiro. Então, meus irmãos, essa parábola, na verdade, é um alerta. É um alerta solene do Deus amoroso. Ela revela que a existência sem um propósito, tem que ter um propósito que glorifica a Deus. Se não fizer isso, é inútil. Que a paciência de Deus tem um limite. Ele quer dizer, entender isso aqui, o autor. Sim, Deus quer interceder por nós e tem feito isso. Mas Ele está dando oportunidade. Comece a fazer, comece a frutificar, comece a glorificar o nome do Senhor. E sabe de uma coisa? O homem, às vezes, não muda. O ano da graça, uma última chance para aquela figueira. Aquela figueira iria ser cortada. Tem outro texto na Bíblia que Jesus está com fome. E ele foi procurar uma comida numa árvore. Você lembra desse texto? E quando ele chegou lá, não achou, foi que ele disse, seca-te. E foi para lá, para aquele local, dormiu. Quando acordou no outro dia, a figueira estava como? Tem gente que vai secar de repente, porque Deus já tem dado oportunidade. Procurou fruto. E eu vi um autor dizendo que não era tempo de fruto, mas ele foi procurar fruto. É no tempo que está tudo tá turbulento na tua vida. Tempo que você não podia mais cantar, mas nesse tempo cante. Tempo que você não dá mais para você ler Bíblia, mas agora é que você vai ler. Agora é que você procurar trabalhar, fazer a obra do Senhor. Porque se a gente for esperar, quando tiver tudo bem para fazer a obra de Deus, irmãos, esse tempo não vai chegar aqui não, viu? É hoje, é agora. Então o tema central, Deus em sua justiça espera fruto. Tem uma expectativa na minha vida e na sua. Aqui também a gente vê a intercessão do jardineiro. É a voz da graça de Deus dizendo que te ama. Apesar de você ser o que é, muitas vezes negligente, Deus ama você. Está dando oportunidade a você para você fazer a obra dele enquanto é tempo, irmãos. Está aqui a voz de graça no momento do veredito final, surge o intercessor, o jardineiro, Jesus, não discute a justiça do dono, que é o Deus Pai. Ele concorda que a árvore é infrutífera, sim, mas ele apela para a graça. É um pedido de Deus. Você sabia que Jesus intercede por nós? Que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos e despremidos? Um pedido para uma nova oportunidade. Você acha que Deus já deu quantas oportunidades a você? A mim, eu nem sei quantas. Deus tem dado oportunidade a gente, irmão. Temos aproveitado a oportunidade de Deus. A cada manhã cedo Deus dá a oportunidade. Meu filho, recomece. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze o talento que eu te dei. Teus talentos, né? Tenho a tua lei. Meus talentos eu tenho gasto. Minha lei, tua lei eu desprezei. Nova oportunidade. Senhor, deixa esse ano. Isso é a voz de Cristo. Lá em Romanos 8,34, Jesus Cristo foi quem morreu, está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus está intercedendo por mim e por você, senão não estarei mais aqui, nem eu nem você. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Se não fosse Jesus, onde estaria?
Jesus é quem tem nos ajudado. A quem está à direita de Deus. Ele está neste momento intercedendo para que tenha mais uma chance. Deixa eu dizer uma coisa a você. O seu irmão não vai ficar incomodado não. Diga assim, Deus está te dando mais uma chance. Por favor, Deus está dando mais uma chance. Pastor, tem aproveitado, aproveita mais. Pedido de oportunidade. Compromisso com o trabalho. Aqui Deus está dando uma chance a você. Ele disse, olha, deixa eu cavar mais. Deixa eu tratar dela mais. Que eu ponha estrume. É graça, não é passiva. Jesus se compromete. Ele quer fazer um trabalho profundo. Às vezes é desconfortável. Mas Ele está fazendo um trabalho na tua vida. Para você entender o amor dEle. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes vem uma coisa terrível. Mas não é para o mal. Eu tenho um pensamento de paz para você. E não de mal. Para no fim dar a você uma bênção. Mas muitas vezes isso aí que está acontecendo comigo e com você é um tratamento de Deus. Você crê que Deus está tratando? Eu levei vocês para o deserto. E lá no deserto eu falei ao coração de vocês. Lá no deserto passou prova de pão. Passou. Foi enfermidade. Mas eu estava ali com você. Estou contigo, meu filho. Lembra da música? Nunca te deixo sozinho. Deus nunca deixa sozinho. Vou cavar, é um trabalho extra. Vou remover essa terra dura, esse coração endurecido. Vou quebrar pedras do pecado. Vou expor raízes, a convicção do Espírito Santo. É um processo que machuca, mas é necessário. Vai vir coisa na sua vida. Guarda essa mensagem. Nunca vê uma mensagem por acaso. Deus está tratando da gente. E muitas vezes estamos com o coração endurecido diante de Deus. Meus irmãos, eu achei essa palavra não é dura, mas é um grande alerta para a vida da igreja. Ele diz, vou adubar, vou aplicar estrume, que pode simbolizar a palavra de Deus no nosso coração, para nos fortalecer. Foi Jesus que disse, nem só de pão viverá o homem. A nossa preocupação, nossa mente é só a casa, é só isso, é só o filho, é o neto, é festa, é tanta coisa, e esquece do principal. Muitas vezes estamos esquecendo do principal. Eu vou adubar você. Você está permitindo que o jardineiro faça isso na sua vida? Porque Jesus está voltando, viu, irmãos? Ou você resiste quando ele começa a cavar ao redor com seus hábitos e crenças? Irmãos, 1 ano eu vou dar. Depois de 1 ano eu volto. Se tiver dando fruto, ok. Se não der fruto, vou cortar. E Deus corta, irmão. A Bíblia está dizendo que ele corta. E o machado está pronto? A Bíblia diz que está. Porque tem gente que parece mais que escuta, parece que não ouve o que Deus está falando. E continua no mesmo erro. Um prazo definido. Dê fruto, tudo bem. 1 ano. É o ano da graça de Deus. É o tempo de oportunidade que é dado a mim e a você. Creia, nesta quarta-feira, Deus está dando nova oportunidade para você, para andar numa vida reta, de santidade, abandonar o pecado e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes estamos distantes, é urgente, a natureza do tempo da graça, é um tempo de Deus, a consciência, saber que estamos sob julgamento, estamos na aflição, estamos passando por lutas, Deus tem expectativa com você. Muitas vezes, irmãos, Deus dá talentos. Lembra daquela parábola que Deus deu a um 5? Foi que esse que ganhou 5 talentos, foi o que ele fez? Produziu o quê? Mais 5. Deu a um 2. Foi o que esse 2 fez? Produziu mais 2. Mas teve um que ganhou um talento. Foi o que ele fez? Muita gente está enterrando o que Deus deu. É isso que ele quer dizer. E não desenvolve. E vive pedindo a Deus tudo, mas não tem essa alegria. É o tempo da graça. E aqui, meus irmãos, a cooperação é tempo de responder o trabalho do jardineiro. Deus está trabalhando. Se eu perguntar assim, você sente Deus trabalhando na sua vida? Você sente quanto Deus tem tido compaixão de você? Apesar da gente estar cometendo os mesmos erros, aqueles mesmos pecados, Deus está dando oportunidade para você. Parece até que Deus está concordando. Deus não concorda com o pecado. Deus está sendo longânimo, Ele está dando oportunidade a você. Deus não concorda com o pecado. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Se alguém está nas trevas, Deus não está nesse negócio não. Agora Ele é misericordioso, Ele está dando oportunidade a você. Guarda essa palavra nessa noite. Deus está dando oportunidade para mudança. É período de mudança. É período para mudar. É para buscar arrependimento. Esse sermão, irmãos,
nesta quarta-feira, Deus falando no nosso coração que está nesse tempo da graça. Não sabemos quanto tempo resta para mim e você, nós não sabemos o tempo da nossa vida. Deus está dando oportunidade. O que você está fazendo com esse tempo que Deus tem dado a você? É a mesma coisa? É no jogo de até TikTok, é não sei o quê, não lê Bíblia, o dia todo não lê Bíblia. É televisão, é série em cima de série, mas não lê Bíblia. Irmão, Deus está presente aqui, Deus está falando, é para você e para mim essa mensagem. E essa mensagem eu percebi que não é mensagem muito de glória, aleluia, não. Porque Deus está tocando em ferida. A gente tem tempo, muito tempo em algumas coisas, quando é na Bíblia, parece que a gente esqueceu. A gente está lendo hoje o 2º capítulo de Filipenses. Começamos lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, aí depois Atos, Romanos, depois a gente foi para Gálatas, Efésios e Filipenses, mas tem gente que faz questão de não ler. É um capítulo por dia. E todo dia avisa. É madrugada eu mandando, o texto é hoje de Filipenses, a gente falou sobre a humildade de Jesus Cristo, sendo Deus, a quinose, não é a teologia do esvaziamento de Deus. Ele se esvaziou para ser homem e foi fiel até a morte e morte de cruz. Um dito de mais humilde que a gente vê na palavra é o próprio Cristo. Aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. Vou fazer uma pergunta para você me responder. Você leu a Bíblia hoje? Leu mesmo? Está lendo? Cuidado, o tempo de Deus está passando. Vou dar mais um ano a você. Vou colocar esteco, vou chamar você. Mas você sabe o que é que vem fazer na igreja? Dormir. Porque essa, infelizmente, já não tem mais aquela alegria de fazer a obra do Senhor. Meus irmãos, eu queria fazer um pedido da igreja. Olha para mim, por favor. Por favor, fique de pé, por favor. A igreja todinha, fique de pé. Em nome de Jesus Cristo, por favor. Dá para ficar de pé? Amém. Deus abençoe. Pode sentar agora. Pode sentar. Deus, Ele está dando uma ordem hoje. Não sei se você está entendendo. Deus está chamando você, está dando mais uma oportunidade a você. Eu fiz isso agora para a gente dormindo. Não durma. Deus está chamando você para uma grande obra. Oportunidade. Irmão, já estou terminando. Aqui nesse versículo 9, veja o versículo 9, por favor. 13, 9, o que é que está escrito? Se vier dar fruto, bem está. E se não der fruto, o que é que ele vai fazer? Vai cortar, irmão. E olha, e a gente vai ver gente sendo cortado. Em pleno vigor, porque não tem dado fruto. Deus tem chamado, mas não tem obedecido à voz de Deus. Chamou-me não só uma vez. Tem uma música no cantor cristão que muito bonita. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor. A gente não tem chamada para evangelismo, não evangeliza, não convida ninguém para a casa do Senhor. Hoje eu fiquei muito feliz com o irmão aqui. Estava de tarde com ele, falei, pastor, eu vou rápido, que eu vou buscar uma pessoa e venho aqui para trazer para o culto dessa noite. E eu fiquei observando. Quando ele chegou, quando eu vi, estava a pessoa junto dele. Faça isso. Chame alguém da tua casa, chame alguém da tua família. Faça a obra, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa, porque a gente não tem feito, irmão. Deus está chamando a gente para fazer a obra dele. O desfecho inevitável, a alternativa clara. A parábola apresenta apenas 2 destinos: frutificar ou ser cortada. Frutificar ou ser cortada. Aqui o texto diz, não há uma terceira opção de permanecer como está. A neutralidade espiritual não existe. Ou você dá fruto ou é cortada. Quem entendeu, diga amém, irmão, por favor. Ou dá fruto ou vai ser cortado. Está forte. Mas é isso aqui que a Bíblia está dizendo. Que nós precisamos dar fruto. Então a alternativa é clara. A sentença para estéril. Se não der fruto, você vai cortar. A paciência de Deus se esgotando para aquele servo. Parece até uma heresia. E Deus se esgota? Não, Deus é infinito. A misericórdia dele não tem fim. Mas Deus tem dado oportunidade. Você acha que Deus poderia salvar Judas? Alguém faz a pergunta, né? Deus deu oportunidade a todos. Você sabe da história de Abirão, de Corá, lá no deserto? Que pessoas foram tiradas do Egito, mas não temeram a Deus. A terra se abriu e engoliu. Deus tem dado oportunidade, irmãos. Essa mensagem, ela dá uma dor no coração. A sentença para aquela estéril, se não der fruto, será cortada. E aqui eu achei interessante quando ele diz assim, o julgamento de Deus é certo, é justo e é irrevogável. A palavra cortar é definitiva, simbolizando a separação eterna do homem com Deus. Apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Deus chamou, mas não deu tempo para Deus. Não ouviu a voz de Deus. Sabe qual é o apelo final? A história termina com um suspense.
Porque o final, nesse caso, depende da nossa obediência a Deus. A lei da obediência. Ou você sai daqui do mesmo jeito, ou você, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Eu achei um pouco diferente a mensagem de hoje. Eu não estou entendendo. Está entendendo não? Deus está chamando você para frutificar. Como tem sido? Você tem dado frutos? É uma pergunta que a gente pode responder. Então aqui, meus irmãos, o apelo final é para cada um ouvinte. Faça a obra de Deus. A figueira, como é que sua figueira vai terminar? Com frutos? Para a glória de Deus, ou cortada por persistir na esterilidade. A decisão é sua. A decisão é sua. Incrível, né? Como Deus ele se revela. Você quer com o jeito que está? Sua vida está boa espiritual? Está lendo Bíblia? Está buscando ao Senhor? Está dando atenção a Deus? A figueira somos nós. O dono da figueira é Deus, que é justo e espera fruto de nós. Olha, já pensou Deus ter expectativa em você? Em mim? Deus olha para você se eu estou esperando de você alguma coisa. E muitas vezes nós estamos distantes de Deus. Veja que o jardineiro é Jesus, que é gracioso e intercede por nós. Humano é a nossa vida de hoje. O tempo da graça é urgência. Amanhã pode terminar, se tarde demais. Ele está cavando ao redor de você. Você não percebeu ainda não que Deus está tratando de você? Algumas coisas acontecem que você não entende, mas é Deus querendo chamar a minha atenção e a tua. Colocando adubo da palavra e da sua disciplina amorosa. Deus disciplina quem ama. Não endureça o seu coração. Não desperdice essa chance que Deus te dá. Pode ser a última chance da tua vida. Será cortada se não obedecer. Não endureça teu coração. Aceite o trabalho de Deus na tua vida. Arrependa-se daquilo que você sai fazendo e sabe que está errado. Abandone hoje essa indiferença. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. O veredito final ainda não foi proferido para você. Hoje, você ouviu essa palavra. Mude sua atitude. Aquilo que você faz, preste atenção. Que sabe que está errado. Ninguém precisa dizer. Deixe de fazer a partir de amanhã, de hoje. Não faça mais. Aí você vai ver a mão de Deus te abençoando. Tudo mudando na tua vida. A Bíblia diz lá no profeta Isaías: se tu quiseres me ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você permanecer desobediente e rebelde, sereis devorado à espada. Porque a boca do Senhor disse. Por favor, coloca aí Isaías 1,19, em nome de Jesus. Porque parece até que a palavra é minha, mas você conhece, eu queria botar para você ler. Isaías 1,19, profeta Isaías, a palavra profética. Toda a igreja pode ler? Se quiserdes... Ponto. Se você quiser obedecer. Versículo 20. Toda a igreja. Todos nós precisamos dar uma resposta a essa palavra de hoje. Figueira estéril, sem fruto, só reclamação, só olhando a vida dos outros, só falando mal do irmão. Isso não é fruto não, irmão. Isso é obra da carne. Deus não está se agradando. Comece a produzir fruto. Comece a ajudar teu irmão. Comece a orar pelo teu irmão. Comece a pedir a Deus graça e misericórdia. Ajuda. Faz a obra. Aí sim, você vai frutificar. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Vamos ficar de pé nesse momento. Aceite o trabalho de Cristo na sua vida. E que seja uma noite de arrependimento. Uma noite de transformação. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela produz o efeito. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, ó Pai. Cada quarta-feira é diferente de outra, Pai. Não existe 2 quarta-feiras iguais. O Senhor fala da forma que o Senhor quiser. A figueira estéril, Pai, está plantada no lugar certo. Uma terra boa. Por que não frutifica? É pela desobediência, pela rebeldia. Era assim Israel antigo. E o Israel de hoje, Pai. Quantos, ó Deus, sabe a verdade? Porque tua palavra também nos ensina. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meu Deus, obrigado porque essa palavra, Deus, de alguma forma nos instrui nesta noite. O Senhor não quer ninguém estéril. Não há inúteis na casa do Pai. Meu Deus, o Senhor tem chamado, tem dado oportunidade, Pai,
para sermos o intercedor, para estarmos em oração, para estarmos fazendo trabalho, o evangelismo, oração, apoiando os grupos, os ministérios. Ah, meu Deus. E na nossa casa, ó Pai, também, começando ali. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa muitas vezes, ó Deus, a nossa falta de alegria, entusiasmo em fazer a tua obra, ó Deus. Tira, Deus, a tristeza no coração. Coloca em cada um de nós um espírito voluntário de te servir, Pai. Alegria de te servir, meu Pai. Alegria de vir para a tua casa. Alegria de adorar. Alegria de ouvir a tua palavra. Não importa quem estiver pregando, mas é a tua palavra. Nós precisamos aceitar, meu Pai. E pedir que o Senhor fale, se revele ao nosso coração. Leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai. E que não seja feita a minha vontade, nem a vontade de A e de B aqui dentro. A tua vontade na vida dessa igreja, ó Pai. O Senhor pode curar, o Senhor pode sarar. O Senhor faz tudo conforme a tua vontade. O Senhor é Deus. Foi o Senhor que disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Leva-nos em paz, ó Deus. E que possamos frutificar, ser uma bênção nas tuas mãos. Em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, para que possamos frutificar e o Teu nome ser glorificado, ó Pai. Ter uma vida cheia da Tua presença, Pai. Uma vida de alegria, servindo ao Senhor, Pai, com prazer. Leva-nos em paz, nos dá a Tua bênção, não só a nós, mas a todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus.